quero nesses dias de devocional pela manhã, estar compartilhando com vocês, ainda que não de forma ordenada ou sequencial, alguns textos no livro de Provérbios. Provérbios, para mim, é uma preciosidade das Escrituras. É um livro maravilhoso, são 31 capítulos. Obviamente, nós não vamos ter o tempo hábil para eventualmente comentarmos todo o texto, mas eu quero avaliar alguns textos dentro da narrativa de Provérbios. Esse texto que foi escrito majoritariamente por Salomão, não implicando que foi apenas por Salomão, porque tem aí o rei Agur no final, Lemuel, que também foram escritores de Provérbios. É interessante que eu fiz uma anotação alguns dias atrás, que o termo provérbio significa uma palavra dita no lugar de muitas outras palavras. Então, eu gosto de provérbios por essa oportunidade. Você lê um verso e, a partir desse verso, você consegue compreender princípios muito fundamentais para a existência, para a vida, em todos os aspectos. Então, nesses dias, eu quero estar compartilhando com vocês algumas passagens dentro do texto de Provérbios. Eu quero crer que vai ser de grande edificação para a sua vida, de grande crescimento para a sua fé, tá bem, minha gente? E que oportunidade maravilhosa, né? A gente agora, desde amanhã, podemos aqui ter essa interação, podemos compartilharmos uns com os outros. Que tempo precioso. Eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade. Vocês todos já sabem, nós passamos aí um mês de janeiro desafiador, mas Deus agora, por meio da oração dos irmãos, nos fortaleceu, nos deu graça, e a gente está todo vapor. Eu estou muito animado, muito motivado com esse ano, ainda com todos os problemas. Eu estou com a expectativa absurda de que Deus vai fazer coisas muito preciosas. Então não permita, olha, escute bem, não permita com que o seu coração se abata diante das dificuldades. Coloque sua fé em Deus, acredite, Ele está no controle de todas as coisas. A gente está começando mais uma semana, já comece a sua semana grato a Deus, abençoando. Não seja levado pelo pessimismo, pela murmuração. Minha gente, pensa num problema que é a murmuração. Eu estava ouvindo um pastor falando esse fim de semana, a murmuração em absoluto é pecado. Então não se permita, seja grato a Deus, agradeça pelo seu trabalho, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua saúde. E vamos aí, avantes em nome de Jesus. Minha gente, como eu disse para vocês, como nosso devocional vai ser breve, eu já quero aproveitar o ensejo para a gente começar a compartilhar. Deixa eu dar mais bem-vindo aqui, deixa eu ver quem mais chegou. Olha aqui, o Alberto está por aqui, o Carlos, Fátima, querida, que bom tê-la por aqui conosco também. Muito bom dia, good morning, buenos dias a todos vocês. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra de sabedoria do texto de Provérbios. Está em Provérbios, capítulo 14. Nós vamos refletir a partir, ou apenas do verso 23. Provérbios 14, ou 14, e o verso de número 23. Esse texto ministrou ao meu coração. Eu queria compartilhar com vocês nesta manhã de segunda-feira, hoje que é dia 1º de fevereiro de 2021. Se você sair de casa e estiver indo para o trabalho, não deixe de nos acompanhar, não. Continue aí ouvindo pelos fones e vamos juntos aí, pelo menos até por volta das 7h30, 7h35, crescendo, compartilhando aqui na palavra de Deus. Então, Provérbios capítulo 14 e o verso de número 23. Você que tem Bíblia em casa, abra. É interessante você abrir a Bíblia e anotar, porque isso te permite posteriormente meditar com mais calma, refletir com mais tranquilidade no texto das Escrituras. Então, Provérbios 14, 23, na versão que eu estou usando, o texto diz assim, ó: em todo trabalho aproveito, as meras palavras, porém, só levam à miséria. Eu vou ler mais uma vez para reforçar na sua mente e no seu coração. Em todo trabalho, algumas versões vão dizer assim, em todo esforço, aproveito. Noutras palavras, por que não dizer, há resultado. As meras palavras, porém, só levam à miséria. Minha gente, esse texto é um texto muito interessante. Eu talvez usaria, em vez da expressão trabalho, talvez a palavra ação, no sentido de em toda ação aproveito, a resultado, as meras palavras, porém, só levam à miséria. Se nós observarmos com algum cuidado o que o escritor de Provérbios está dizendo aqui, ele está fazendo um comparativo entre falarmos e praticarmos. Volto a dizer, o que talvez nós encontramos aqui na minúcia desse texto aqui, o escritor de Provérbios fazendo um comparativo, uma comparação, se assim posso dizer, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós exercemos ou praticamos. Talvez um dos maiores desafios da existência seja nós colocarmos em prática aquilo que nós falamos. Você já viu, especialmente finalzinho de ano, começo de ano, nós falamos tantas coisas, projetamos tantas coisas, propomos tantas coisas,
Mas já parou para avaliar, se a gente concluir o ano e eventualmente fazer uma análise sincera, quanto daquilo que nós propomos a fazer, nós de fato fizemos? Lamentavelmente, a constatação é que muito daquilo que nós propomos, nós acabamos por não fazer. Porque a prática, ela é mais desafiadora do que aquilo que nós falamos. Então, a minha proposta para a gente pensar junto aqui nesta manhã é nós avaliarmos em como nós devemos proceder para colocarmos em prática aquilo que pensamos, aquilo que projetamos e aquilo que sonhamos. Como fazermos para migrarmos do território das palavras para o território da prática? Muitas pessoas vivem a vida toda, escute bem, muitas pessoas vivem a vida toda no território das palavras. Não evoluem, não crescem, não desenvolvem, não alcançam resultado porque apenas verbalizam, apenas falam, mas não praticam. O nosso crescimento, o nosso avanço, os nossos resultados, eles somente se estabelecerão quando nós deixarmos apenas de falarmos e de praticarmos. E quando eu falo isso para vocês, eu penso sobre mim. Eu estava avaliando quanta coisa eu preciso começar a colocar em prática de modo a avançar nas muitas áreas da minha vida. E eu desejo que essa palavra também alcance o seu coração e que você compreenda isso. Então, um dos grandes desafios da existência é nós transitarmos do território das palavras para o território da prática. Mas como fazer isso, pastor? Como exercer isso se é tão desafiador? A Cris está colocando aqui em atitudes que eu quero representa Jesus não somente em palavras. Justamente, é bem isso, Cris. Agora, como transitarmos então? Como caminharmos do território das palavras para o território da prática? Como começarmos a colocar em prática aquilo que nós colocamos no nosso coração ou aquilo que pensamos? Eu coloquei aqui de forma ligeira algumas anotações que eu gostaria de colocar para você. Primeiro, vença a procrastinação. Pastor, que palavra estranha, procrastinação. O que é isso? Procrastinação, de forma direta, simples e objetiva, é aquela história de deixar para amanhã, de deixar para depois. Sabe aquele negocinho? Semana que vem eu faço. Semana que vem eu começo. Isso acontece muito com regime, né? Segunda-feira, e essa segunda-feira nunca chega. Terça-feira eu começo. Quarta-feira eu começo a orar. Quinta-feira eu começo a ler a Bíblia. Pastor, mês que vem eu vou começar a acompanhar os... E a gente vai às vezes procrastinando, deixando para depois. E passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos. E nós deixamos de crescer. Nós deixamos de avançar. Então, uma das formas da gente vencer a questão da verbalização e começar a prática é nós vencermos a procrastinação. Pare com esse negócio de deixar para amanhã. Comece hoje. Comece agora. Comece essa manhã. Comece hoje, dia 1º de fevereiro. Por que deixar para depois? Por que deixar para a semana que vem? Por que deixar para o mês que vem? Quanto mais tempo nós aguardamos, mais oportunidades nós perdemos. Quanta gente deixando para depois, quanta gente esperando para depois, e o tempo está passando, o tempo não para. Minha gente, às vezes eu fico assustado, essa é a expressão, eu fico assustado quanto tempo passa rápido. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2021, nós já transpomos um mês do ano de 2021. E aí, como é que você tem reagido diante dos seus projetos? O que você tem feito? É preciso acordar. Desculpa a diretiva assim, mas é uma palavra para mexer com você. É preciso acordar para a existência, é preciso acordar para a vida, é preciso parar de perder tempo. Existem muitas oportunidades, existem muitas portas, existem muitos propósitos que Deus quer realizar na nossa vida, mas para isso a gente precisa caminhar para o território da prática. Quantas das vezes nós falamos sobre orar, mas não oramos? Quantas das vezes falamos sobre ler a Bíblia, mas não lemos a Bíblia? Meu irmão, falar sobre oração e não exercitá-la, me perdoe, não vai mudar nada na nossa vida. Falar sobre ler a Bíblia e não exercer essa leitura, não vai mudar nada na nossa vida. Estabelecer grandes projetos, grandes sonhos, grandes visões, grandes perspectivas, mas não realizar alguma coisa para que isso ocorra, não vai mudar nada da nossa vida. Então, deixe de procrastinar. Deixe de deixar para amanhã ou para depois e começa hoje, começa agora e você vai alcançar resultados maravilhosos ainda em 2021. Eu tenho comigo no meu coração o seguinte, minha gente, dia 1º de fevereiro é um dia único. Aquilo que nós temos para fazer hoje, nós precisamos fazer hoje. Amanhã já é dia 2 de fevereiro e dia 1º já passou. Então, você está diante de uma oportunidade única. Aquilo que você tem para fazer hoje, faça hoje. Comece a colocar no seu coração.
tudo aquilo que eu projetar, eu vou colocar em prática para a glória de Deus. Então, vença a procrastinação. Segundo ponto, faça uma coisa de cada vez. Eu já sofri muito com esse negócio de querer fazer 1 milhão de coisas de uma vez. Entenda bem, você é só um, eu sou somente um. Então, faça uma coisa de cada vez. Às vezes a gente quer realizar 10 projetos simultâneos e não consegue realizar nenhum. Então, foque em um propósito. Foque em um projeto, foque em uma direção, realize-o, conclua-o, posteriormente inicie outro projeto, posteriormente inicie outra empreitada. Obviamente, existem algumas situações da vida onde nós podemos exercer mais de uma coisa simultaneamente, não há problema nisso, mas eu estou dizendo no sentido de que às vezes a gente projeta tanta coisa, a gente deseja tanta coisa, que às vezes acaba não fazendo nenhuma. Então, faça uma coisa de cada vez, tenha foco, seja organizado nas suas perspectivas e nos seus projetos, você vai ver que você vai conseguir realizar muito mais coisa. O que você precisa fazer para melhorar a sua vida emocional? O que você precisa fazer para melhorar a sua vida espiritual, profissional? Foque, realize uma coisa de cada vez e você vai conseguir chegar lá. Porque às vezes a gente quer fazer um monte de coisa de uma vez só, a gente quer resolver um monte de problemas de uma vez só, e nós não vamos conseguir, pelo contrário, nós vamos ficar cansados, exaustos, não vamos ter forças suficientes e vamos acabar como que desistindo. Então, uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Lembra daquilo que diz lá o Evangelho de São Mateus? Basta cada dia o seu mal. Às vezes a gente está muito acelerado, é tanta coisa para fazer. Vá devagar, vá com calma, o Senhor vai te dar graça para realizar tudo aquilo que você precisa realizar. Então, olha, primeiro, vença a procrastinação, deixa esse negócio deixar para amanhã. Segundo, faça uma coisa de cada vez. Terceiro, seja determinado. Gente, algo que a gente precisa na vida é determinação e perseverança, no sentido de que tudo aquilo que você estabelecer a fazer, eu fico às vezes avaliando, e me permita aqui a franqueza com vocês, quantas coisas a gente coloca no coração que a gente acha que vai acontecer com tranquilidade, não vai haver problema. Minha gente, todo projeto que a gente desejar fazer vai ter algum entrave, vai ter algum desafio, vai ter alguma crítica, vai ter alguém que vai falar que não vai dar certo, vai ter alguma curva no caminho. É aquela expressão muito habitual, que não é bíblica, mas é interessante, que nada cai do céu, tem desafios pela frente, você precisa ser perseverante. A gente às vezes desiste fácil demais dos nossos sonhos, dos nossos ideais, dos nossos projetos, dos nossos propósitos. Na primeira crítica a gente recua, na primeira palavra contrária a gente desanima. Olha, seja alguém mais determinado naquilo que você quer. Sempre vão levantar pessoas que criticam, pessoas que zombam e não acreditam, pessoas que dizem que não vai dar certo, mas coloque no seu coração que você vai adiante. Você precisa estar mais convicto daquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa estar mais convicto daquilo que Deus tem para a sua existência. Para com esse negócio de recuar na primeira retaliação que ocorre. Olha, esse ano vão fazer 12 anos que nós estamos aqui, eu e minha esposa servindo ao Senhor em Brighton, que tem sido um presente para nós. E quantas das vezes nós enfrentamos adversidades? Quantas das vezes nós enfrentamos alguém dizendo que não ia dar certo? Quantas das vezes nós enfrentamos literalmente calúnias, pessoas inventando coisas ao seu respeito? E aí, eventualmente, eu abandonei o ministério, deixei. Pelo contrário, estamos aqui firmes, crendo no propósito de Deus. Então, quando nós fazemos isso, o Senhor nos favorece. Então, pare com esse negócio de se autoflagelar porque alguém fez alguma crítica ou falou alguma coisa. Siga adiante, mantenha o seu propósito, mantenha o seu foco, mantenha a direção que Deus te deu e você vai ser favorecido. Seja mais determinado. Não desista do projeto que Deus colocou no seu coração. Não desista do propósito que Deus estabeleceu no seu coração. Existem propósitos tão maravilhosos que Deus coloca no nosso coração. E aí, quando nós nos dispomos a fazê-lo, vem as lutas, vem as dificuldades, vem as pressões espirituais. Mas ainda que com isso, vamos seguir adiante. Seja determinado. Diga, Senhor, eu vou adiante pelo nome do Senhor, pelo poder do Senhor. Me dá graça, me dá força, me sustenta. Eu não vou parar para a glória do nome do Senhor. Então, terceiro, seja determinado. E quarto, já para quase concluir, lembre-se que entre o que projetamos e a realização, escute bem, lembre-se que entre aquilo que sonhamos, projetamos e a sua realização existe um intervalo, existe um caminho chamado prática.
Tá bem, minha gente? Então, entre aquilo que eu projeto, entre aquilo que eu sonho e a realização desse projeto, existe um caminho chamado prática. Você precisa exercitar, você precisa fazer mais de uma vez. Às vezes, escute bem o que eu vou dizer para vocês, às vezes não vai dar certo na primeira, às vezes não vai dar certo na segunda, mas insista um pouco mais, vá para a terceira, vá para a quarta e o Senhor vai te abençoar. Pratique, exercite, fuja dessa postura de apenas falar e comece a praticar. Que esse ano seja um ano que nós coloquemos em prática aquilo que nós determinamos no nosso coração, em todas as áreas da nossa vida. Área espiritual, área emocional, área profissional. É tempo de nós colocarmos em prática. Eu volto a ressaltar o texto que nós lemos lá no início, Provérbios capítulo 14, versículo 23. Em todo trabalho, eu disse para vocês, em toda ação, aproveito. Sempre que nós colocamos em prática, aproveito, há resultado, alguma coisa vai acontecer. Você quer que alguma coisa muda? É interessante perceber o seguinte, se eu disser aqui agora nessa live, quantos querem que alguma coisa mude na sua vida esse ano? Todo mundo vai dizer, pastor, eu quero que alguma coisa mude na minha vida esse ano. Mas o que você está fazendo para alguma coisa mudar na sua vida? Às vezes a gente quer viver mudanças. Eu queria que você pensasse sobre isso. Às vezes a gente quer viver mudanças na nossa vida sem mudar de posição, sem mudar de práticas, sem mudar de postura. Meu irmão, você quer mudança na sua vida? Comece mudando de prática, mudando suas posturas, mudando seus hábitos, mudando seus comportamentos, mudando suas escolhas, mudando algumas companhias. Se a gente quiser mudanças na nossa vida, a gente tem que mudar de postura, a gente tem que mudar às vezes até de geografia. Entende isso? Então, não há mudanças que se estabelecem de forma definitiva na nossa vida se nós não tivermos uma mudança de postura. Entenda bem isso essa manhã. Então, em toda ação, em todo trabalho, aproveito a crescimento, a desenvolvimento. Contudo, ao mesmo tempo, o texto está dizendo que as meras palavras só levam à miséria. Quem só fala, minha gente, não chega a lugar nenhum. Mas nós outros não seremos daqueles que apenas falam. Nós outros seremos daqueles que praticam, que exercitam, que fazem, porque isso vai nos levar adiante. Que Deus nos dê graça, Deus nos abençoe e que em 2021 nós possamos juntos colocar em prática tudo aquilo que Deus colocar no nosso coração. Essa palavra que eu quero deixar para você essa manhã, depois eu queria que você pensasse um pouquinho mais sobre isso. Eu volto aqui a ressaltar os pontos principais daquilo que eu compartilhei. Como migrarmos do território das palavras para o território da prática. Vença a procrastinação, para de deixar para amanhã, faça uma coisa de cada vez, seja determinado e perseverante e lembre-se, entre o sonho e a realização existe o caminho da prática. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Carla Constância, irmã Cris que está aqui conosco. Haja graça sobre vocês. César, querido, Deus te abençoe, bom dia. Bom tê-lo por aqui, viu, César? Eu sei que agora no Brasil são 4h28 da manhã. Você está por aqui com a gente. Um abraço. Aliás, César, parabéns, viu? Campeão aí da Libertadores, Palmeiras, parabéns, Deus abençoe você, a sua casa de uma forma muito especial. Aline França, querida, está por aqui, Deus abençoe você, nosso querido irmão Rafael, Giovana, Davi, que família preciosa. Deus abençoe vocês de uma forma muito abundante, muito especial. Eu queria aproveitar mais uma vez para nós ouvirmos mais um trecho de uma canção aqui e já orarmos ao Senhor nessa manhã do dia 1º de fevereiro, segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021, agora são 7h28 da manhã. Dizer para vocês o seguinte, amanhã a gente vai estar aqui novamente, a partir das 7 da manhã, eu quero trazer uma palavra para o seu coração, aqui no texto de Provérbios, uma reflexão, e eu queria muito que você não somente ouvisse essa palavra, mas que você pensasse sobre ela. Leia, releia esse texto bíblico, pense sobre esse versículo, avalie aquilo que você tem colocado e projetado no seu coração para 2021, e vamos colocar em prática, minha gente, vamos crescer, vamos avançar, vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Veja bem, isso aqui não é retórica apenas. Deus tem propósitos maravilhosos para serem estabelecidos na sua vida, mas olha, você precisa sair do lugar, você precisa se mover, você precisa fazer alguma coisa para que isso aconteça. Eu concluo me recordando aqui agora, vem no meu coração aquela palavra, Moisés está diante do mar, está dizendo assim, Senhor, e agora? O que eu faço? O faraó está vindo atrás, o povo está reclamando, e aí o que eu faço? O Senhor disse simplesmente para Moisés, mova-se, marche, como a gente diz aqui em língua inglesa, move, ou seja, Deus está dizendo para Moisés, faça a sua parte, ande,
caminhe em direção ao mar, que ele vai se abrir. Então, meu irmão, você quer que alguma coisa aconteça? Move. Saia do lugar, mexa-se, para de ficar reclamando, para de ficar pondo a culpa nos outros. Ah, porque eu não fiz, porque alguém não deixou eu fazer, eu não fiz porque o Satanás levantou. Meu irmão, coloque-se diante de Deus, coloque-se diante do Senhor e vá adiante, vá à frente, que o Senhor vai estabelecer aquilo que precisa ser estabelecido na sua vida. Vamos ouvir aqui, de forma muito breve, um trechinho da canção aqui na voz do Eli Soares, Me Ajude a Melhorar. Eu já oro com vocês, agradecendo a Deus por essa manhã, e amanhã a gente está aqui de volta a partir das 7 da manhã. Estou te esperando, convida mais alguém para a gente pensar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre princípios das Escrituras e crescermos juntos no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. São 7h31, talvez essa é a oração que nós precisamos fazer diariamente. Senhor, nos ajude a melhorar as nossas posturas, as nossas perspectivas. Eu vou dando bom dia para minha esposa que está por aqui também acompanhando lá do trabalho. Deus abençoe, bom dia. Lucas Rodrigues, filho querido, Deus te abençoe de uma forma muito especial, muito bom dia. Que o Senhor nos ajude a melhorar, crescer e desenvolver. Nós vamos concluir agora. A Carla colocou aqui pedindo oração pelo Diogo, que é um moço que está hospitalizado desde o mês de outubro lá em Portugal. Vamos orar pela vida dele. A esposa, salvo engano, chama-se Thaísa. Também orarmos aí pela tia dela, me parece que está com Covid. Enfim, orarmos por essa nação, orarmos por esse país. Nós vamos abençoar a Inglaterra. Minha gente, eu tenho dito para vocês, eu quero repetir. Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus em oração, alguma coisa acontece. A gente não ora por orar. A gente ora crendo na palavra, que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu acredito em um Deus que se move através da oração. Então, aí da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver me acompanhando, agora são 7h32, 1º de fevereiro de 2021, nós vamos juntos elevar a Deus essa palavra de oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Deus te abençoe. A Cris está pedindo aqui oração pela sua família. Eles passaram por uma perda muito desafiadora agora por esses dias, Cris. Eu creio que o Senhor vai transmitir consolo ao seu coração, do seu esposo, dos seus cunhados, da sua casa, em razão da perda da sua sogra. Aliás, os nossos mais sinceros sentimentos, favor de Deus alcance, consolo da parte do Espírito Santo, porque existem coisas que as nossas palavras talvez não consigam resolver, mas o Espírito Santo pode gerar no nosso coração. A Cris está colocando, inclusive, que hoje a sua sogra vai ser sepultada. Nós oramos por ela, mas estabelece-se sempre a vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas vamos orar por essa família tão especial que é a família da Cris e por esses outros pedidos que foram feitos. E você que tiver outros pedidos de oração, pode deixar aqui na nossa timeline. Nós sempre encaminhamos para o nosso Ministério de Intercessão. Nós vamos continuar orando pela sua vida. E meu irmão, minha irmã, não se esqueça, volto a dizer, é tempo de transitarmos do território das palavras para o território da prática. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais esta manhã, por essa oportunidade tão preciosa de poder compartilhar com os teus filhos nesta manhã de segunda-feira. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão gracioso. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade de poder falar com os teus filhos. Senhor, agora mesmo visite-os nas suas respectivas casas, aqueles que estão no trabalho. Senhor, gerando no coração de cada um graça, favor, gerando no coração de cada um alegria, que somente o Senhor pode nos ofertar. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente, o nosso coração não venha estar presos, ó Pai, com aquilo que nos faz retroceder, mas que as nossas mentes, os nossos corações possam estar envolvidos por um sentimento de fé que nos faz avançar. Alcance a família da querida Cris, ó Pai, seu esposo, seus cunhados, traga conforto, consolo, traga, Senhor, do bálsamo que da tua graça no coração deles, ó Pai, e faça com que esse tempo seja vencido para a glória do teu nome. Que a tua paz que excede todo o entendimento, ó Pai, abarque, abrace o coração desta família para a glória do teu nome. E assim, ó Deus, eu estou orando ainda esta manhã, Senhor, pelo Diogo lá em Portugal. Nós não o conhecemos, mas o Senhor conhece. Ele está desde outubro hospitalizado. Que as tuas mãos poderosas o alcance naquela unidade hospitalar. E que o Senhor possa dar restabelecimento para ele. Que o Senhor possa gerar provisão para a sua casa e para a sua família. E que nós possamos breve ouvir testemunhos de que o Senhor agiu ao seu favor. Aos teus filhos, ó Pai, eu desejo bênçãos, eu desejo graça, eu desejo favor, eu desejo que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja conosco a cada dia. Pai, que as nossas palavras
tornem-se ações práticas. Que esse ano seja um ano que nós não meramente falemos, mas que nós exercitemos aquilo que nós falamos. E em razão disso, ó Pai, aquilo que nós falamos, em razão disso, nós possamos, ó Deus, viver plenamente o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Dê-nos uma segunda-feira maravilhosa, uma semana excepcional. Surpreenda alguém essa semana com uma bênção maravilhosa da sua parte. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Bom dia. Meus irmãos, agora são 7h36. Eu deixo aqui o meu abraço para cada um de vocês. Olha, que essa segunda-feira seja extraordinária. Que essa semana seja maravilhosa. Que Deus abra portas, que Deus te abençoe, que Deus traga alegria ao seu coração. Favor se estabeleça sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Eu deixo um abraço para minha sogra chegando por aqui, irmã Bia, todos vocês. Meu irmão, Deus está no controle. Deus é fiel e vai continuar nos favorecendo. Fátima, um abraço para você, para sua casa, para sua família. Permaneçam todos na paz de Cristo, que excede todo entendimento. Amanhã, 7 da manhã, estou aqui te esperando. Vai ser um tempo muito especial. Bom dia. Vamos despedir. Você manda um monte de coraçãozinho por aí. Eu deixo mais um abraço virtual para vocês. Deus te abençoe. A vitória é nossa. Esse ano será um ano de grandes bênçãos da parte de Deus. Até a nossa próxima oportunidade, minha gente. Bom dia. Good morning. Buenos dias. Hasta pronto. Até logo. See you later. Deus abençoe vocês. Obrigado, minha gente. Um abraço. Até amanhã. Bom dia.